Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar, estamos de volta com mais uma mensagem bíblica para o seu coração. Como está a sua vida? E a sua família, tudo bem? A nossa oração é que tudo esteja bem contigo. No programa de hoje, vamos falar com pessoas que não devem continuar assim, nessa forma de viver. Será você? Quem sabe um amigo ou familiar seu? Pessoas que precisam voltar para casa, se humilhar e voltar de suas decisões precipitadas, pois é a melhor saída. A parábola é muito conhecida. O filho pródigo era um moço de pouca experiência na vida e se dirigiu ao seu pai pedindo a sua parte na herança, porque ele queria logo desfrutá-la e viajar pelo mundo, aproveitar distante da casa do seu pai e se livrar das suas regras. E o que aconteceu? Se arrebentou. Viveu no conforto, no luxo e nos prazeres que a vida pode oferecer. Mas um dia chegou a miséria. Por quê? O que aconteceu com o seu plano? Ele parecia tão bem feito. Aonde foi que ele errou? Vamos aprender com essa história alguns equívocos que nós jamais devemos cometer. Amém? O tema de hoje é Volta para casa. Antes de continuar, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Nosso carinho à Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como empresas de apoio, estão conosco Teva, Moda Masculina e Loja Erefinem. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. É bem importante, fundamental, lermos o texto bíblico que vai embasar a nossa mensagem. Encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O primeiro erro dessa pessoa
foi pensar que o dinheiro é a fonte da felicidade. Quanto engano! O filho pródigo se enganou e cometeu este erro tão grande, imaginando que a sua felicidade estaria garantida se ele conseguisse a fortuna da herança do seu pai. Ele pensava que o dinheiro é a fonte da felicidade, mas ele se tornou infeliz, apesar de tanto dinheiro. O dinheiro pode ajudar em muitas coisas, pode nos dar muito conforto, mas não pode trazer felicidade. Há muitas pessoas ricas que não são felizes, isso porque o dinheiro não lhes dá uma vida feliz. Uma famosa artista de Hollywood, conhecida em todo o mundo, testificou depois de alguns anos de carreira, dizendo: tenho fama, beleza, muito dinheiro, mas me sinto a mais infeliz de todas as criaturas infelizes da Terra. Que forte isso! Eugênio MacDonald era um jovem multimilionário. Leia a história dele. Ele tinha uma casa riquíssima na praia, tinha um iate, uma coleção de armas raríssima, sem contar a fortuna. Ele dizia: eu não tenho alegria, não tenho amigos. Os meus amigos somente me procuram para desfrutar do meu dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, não teria amigos. Sou infeliz apesar de tudo que tenho. Não há nenhum só dia em que não me encontro com lágrimas. De dia anseio pela noite e de noite anseio pelo dia. Não sou feliz. Num desses dias vazios, Eugênio MacDonald foi à sua sala onde guardava a sua coleção de armas, pegou um revólver e deu um tiro em sua cabeça. Essa mensagem é para você que está muito aflito, oprimido. Não faça isso. Não se desespere. Existe uma saída. Existe um Deus que te ama, um Deus que se preocupa com você. Creia. Guarde essa verdade. O dinheiro pode comprar muitas coisas boas, mas não compra a felicidade. O segundo erro que aprendemos com essa passagem bíblica é quanto à desonra ao seu pai. Sim, o filho pródigo cometeu esse erro. Ele foi lá com o seu pai pedindo parte da sua herança. Dá-me a parte que me cabe. Isso é uma grande falta de consideração e respeito para com seu pai. Uma herança só podia ser dada após a morte do pai. Ele ainda não tinha esse direito. Ele desafiou a autoridade do seu pai. O quinto mandamento, na Bíblia Sagrada, nos mostra: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas ele passou por alto essas palavras e desonrou a seu pai, que ficou muito chocado e triste, completamente decepcionado com esta atitude do filho. Meus irmãos e amigos, há muitos filhos que estão desonrando os pais em suas atitudes. Eles desobedecem aos pais, ridicularizam os pais, chamando-os de quadrados e outras coisas mais. Eles traem a sua confiança, são ingratos, não reconhecendo todo o sacrifício que os pais fazem por eles. Muitos deles estão desejando a morte dos pais somente para ganhar o dinheiro. Este é um grave erro que traz as suas consequências, mais cedo ou mais tarde. E Deus não pode passar por alto sem considerar essa desonra e desrespeito. Com todo o mal feito dos filhos para com os pais, tudo isso é registrado sim lá no céu. Eu quero perguntar a você:
Como você tem tratado os seus pais? Respeite, honre, porque isso, sim, agrada a Deus. O terceiro erro cometido pelo filho pródigo é no aspecto das prioridades. A Bíblia nos diz, vivendo dissolutamente. O filho pródigo buscou os prazeres como prioridade de sua vida. Não sabia que a vida não consiste na abundância de prazeres pecaminosos. Que os prazeres do pecado são decepcionantes, porque são efêmeros, passageiros. O filho pródigo cometeu um erro de prioridade e este erro é fatal. Quando nós deixamos o que é importante de lado, cometemos o mesmo erro. O nosso Senhor Jesus sempre lembrou em suas pregações: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem priorizado as coisas espirituais? Como pastor e amigo seu, eu quero trazer essa mensagem para despertar a sua fé, para avivar o seu coração, para você compreender que tudo na vida passa tão depressa. Riquezas, conquistas, amigos, sim. Mas quando nós temos as prioridades bem ordenadas em nossa vida, principalmente tendo o devido tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia, vivendo em comunhão numa igreja que prega a verdade, isso sim vale a pena. Cuide bem, organize a sua vida e as bênçãos serão cada vez maiores. O quarto erro cometido pelo filho pródigo foi na questão do desperdício. Ele dissipou os seus bens, consumiu tudo. Ele cometeu o erro da extravagância e desperdiçou tudo o que tinha. Agora, quando vemos a palavra de Deus, quando Cristo alimentou uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, ele ordenou que se ajuntassem os restos que sobejaram, dando com isso uma grande lição contra o desperdício, dando uma oportunidade para que outros pudessem aproveitar aqueles alimentos que sobraram. Vivemos numa sociedade de consumistas. As pessoas são acostumadas a consumir mesmo sem necessidade. Eles têm um vício, uma compulsão de gastar e sempre estão gastando. O comércio estimula isso. E quanto mais você comprar e gastar, consumindo, dizem que mais pessoas vão trabalhar e isso vai gerar mais emprego. E em parte é verdade. Acontece que muitos gastam seu dinheiro em coisas fúteis e se esquecem de que o dinheiro não deve ser desperdiçado. Há pessoas, por exemplo, que não cuidam dos móveis de sua casa e têm que trocá-los em pouco tempo. Isso requer um tremendo gasto que poderia ser evitado. Outros gastam o seu tempo precioso em coisas sem importância e se esquecem de que daremos conta do nosso tempo a Deus. Estão esbanjando seu precioso tempo de graça, desperdiçando hoje um tempo que lhes faltará amanhã. O quinto erro do filho pródigo foi a falta de previsão. Quando gastamos tudo e desperdiçamos as coisas, nós não estamos prevendo um tempo de crise. Foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Houve um tempo de fome naquela terra. Ele não pensava que tudo podia acabar um dia. Ele não podia imaginar o colapso financeiro, o fracasso econômico. Ele não pôde prever a possibilidade da fome, da miséria. E com isso, cometeu o erro de não fazer provisão. Veio a fome e ele foi passar fome também com os miseráveis. Disse Salomão em sua sabedoria: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga ensina uma grande lição.
A formiga faz toda a sua provisão no verão para poder enfrentar as dificuldades do inverno. O sexto erro que aprendemos através da palavra de Deus é a falta de preparo. Num tempo de crise, o filho pródigo foi procurar emprego. Mas que pena, ele não tinha o devido preparo, a qualificação. Ele não estava preparado para trabalhar. Afinal, ele era do campo. Que preparo ele possuía para trabalhar na cidade? Como não tinha o devido preparo, ele teve que ir cuidar porcos. Quando há um tempo de crise, quando vivemos num tempo de globalização, se queremos uma boa classificação na vida, um bom emprego para sustentar a família, sim, precisamos estar muito bem preparados, qualificados. Especialmente os jovens de hoje precisam se preparar de todas as formas, no maior número de especialidades possíveis, conhecendo o maior número de ciências, aproveitando bem o seu tempo para estudar e se preparar. Vivemos em um mundo de competidores. Não há tempo a perder com futilidades, como muitos jovens estão fazendo, e depois se lamentam porque não conseguiram se classificar nos exames de um vestibular ou de um concurso, por exemplo. É preciso aproveitar o tempo, lendo, estudando, trabalhando para adquirir experiência nas profissões e se aperfeiçoar para o futuro. Não devemos cometer o mesmo erro do filho pródigo. Ele foi procurar emprego sem preparo e se decepcionou. Ele não se preparou para a vida. E quanto a você? Está se preparando para a sua vida espiritual? Ou está repetindo o erro do filho pródigo? Todas as vezes que infortúnios, frustrações e decepções acontecem, ouça, pode ser um momento muito especial em que Deus está dando uma oportunidade para você sair daquele ninho, daquele comodismo e começar a viver um novo tempo. Estou me referindo às questões espirituais, de você ter mais tempo para Deus, ouvindo sua voz, ouvindo alguns louvores, algumas músicas sacras. Tudo isso contribuirá para o seu crescimento espiritual e para que você tenha maiores experiências com a bênção de Deus. O sétimo erro foi confiar nas pessoas erradas. O filho pródigo confiou em pessoas erradas. Ele pensou que os seus amigos de farra haveriam de sustentá-lo, mas que nada. Agora estava na miséria e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ele foi bater à porta dos seus amigos, aqueles mesmos que usufruíram da sua fortuna, mas ele saiu decepcionado com todos eles, porque ninguém o recebeu em sua casa. Agora ninguém mais podia ajudá-lo. Os seus amigos desapareceram, se demonstraram completamente ingratos e ele se encontra na miséria. Somente o nosso Pai Celestial pode nos amparar. Ele sustenta a nossa vida física, mental e espiritual. Nada pode satisfazer as necessidades da nossa alma. O dinheiro, a fama, o prestígio. Ninguém pode. Nunca esqueça disso. Os amigos, os parentes e muito menos os estranhos. Sim, são pessoas que vão nos decepcionar. Somente Deus pode suprir cada falta. Ele pode nos valer sempre, em todos os momentos. Não vamos cometer esse erro do filho pródigo. Nem todos são amigos verdadeiros. Observe isso. Avalie.
Infelizmente, nem todas as pessoas são confiáveis. Muitos são péssimas companhias que tentam nos levar para um caminho perigoso, um caminho distante de Deus. Mas também nós podemos aprender que também aconteceram vários acertos do filho pródigo. Vamos ver isso? O primeiro acerto foi a humildade. O filho pródigo reconheceu as suas faltas, os seus erros e pecados. Não acusou ninguém, apenas disse: eu pequei, eu errei, fui ingrato. Pequei contra o céu e perante ti. E se dirigindo ao pai disse: já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me trate como um dos seus empregados. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, Mateus 5:3. Essa foi a primeira bem-aventurança de Cristo. Só assim poderemos ser verdadeiramente felizes, sendo humildes. Nunca esqueça disso. O orgulho rouba a felicidade. A humildade é indispensável para quem deseja ser perdoado por Deus. Humildade será necessária para todos os que desejam a salvação, porque ela implica em um sincero reconhecimento do pecado. O filho pródigo disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse é um reconhecimento em que nós podemos aprender a humildade. O segundo acerto do filho pródigo foi o arrependimento. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele abandonou os erros do passado e voltou para o seu lar. É assim que todos temos que fazer, praticar um verdadeiro arrependimento. Não só por hoje, mas por todos os dias da nossa vida, de tal forma que possamos nos aprofundar em nosso arrependimento. Temos que cair em nós e reconhecer a profundidade de nosso pecado. Arrependimento significa tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. O filho pródigo se arrependeu verdadeiramente. Ele sentiu verdadeira e profunda tristeza por aquilo que ele tinha praticado. Como é o seu arrependimento? É genuíno, verdadeiro ou é fingido, pura hipocrisia? Você se arrepende hoje para cometer o mesmo pecado no dia seguinte? Pense nisso. Então você ainda não se arrependeu. Então você ainda precisa se achegar mais perto de Deus, a fim de saber o que significa a transformação que vem quando nos entregamos inteiramente a Ele. Tem alguma área que você precisa se arrepender? Como pastor, eu tenho acompanhado milhares de pessoas. Os dias foram passando e em cada aconselhamento, em cada pregação do Evangelho, tenho visto isso acontecer. Pessoas que não se arrependeram de seus pecados e foram levando e levando. Aí daqui a pouco o casamento não dá mais certo, daqui a pouco os filhos se dispersam, se perdem em vícios, numa vida promíscua, tudo isso por falta de arrependimento. Se Deus está falando essa mensagem, pode ter certeza que é para tocar o seu coração, para tirar você de um poço de lama. Se arrependa. Feche os seus olhos agora mesmo, fale com Ele. Conte para Deus, reconhecendo a sua vida pregressa e longe do Pai. Volte para casa, volte para os braços do Pai. Ele te ama, Ele te perdoa. O terceiro acerto do filho pródigo foi a confiança. Ele sabia que podia confiar no seu pai.
Ele sabia que seria recebido de volta. Ele confiava no amor do Pai. Ninguém podia convencê-lo ao contrário. Por isso ele voltou ao Pai. Nós também podemos confiar no amor do nosso Deus. Ele é totalmente digno de nossa confiança. Ele nunca nos desaponta. Quem erra somos nós. Nunca devemos ficar decepcionados com esse Pai amoroso, pois Ele está sempre disposto a nos estender os seus braços de amor. Quando a nossa segurança acaba, quando não temos amigos, quando a nossa vida está na miséria, podemos confiar e saber que Deus, nosso Pai, está sempre pronto para nos ajudar. Que tal voltar para casa hoje? Na casa do Pai, sempre haverá abundância de alimento, amor e carinho. Eu quero orar por você. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem que envolveu a nossa vida, essa mensagem que nos traz muitas lições, de erros que não devemos cometer, mas também de acertos que podemos hoje mesmo nos posicionar e agir. Querido Deus, eu oro por esta pessoa que nos acompanha, atentamente aprendendo, ouvindo a palavra. Eu peço para que o teu poder, em nome de Jesus, produza agora muita fé, muita confiança e esta vontade de vencer sendo executada a partir desse momento. Senhor, oro abençoando a família, a empresa, o emprego, a saúde dessa pessoa. Profetizo cura nesse momento. Oro por você, meu amigo, meu irmão, que está com uma dor, uma doença, quem sabe um diagnóstico, aonde o médico disse que não tem mais solução. Quero profetizar sobre a tua vida a cura, a mudança desse diagnóstico, tudo isso para a glória do nosso Deus. Paizinho querido, oro agradecendo porque a cura que vem do alto é certa e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham. Eu quero dizer que é um prazer estar sempre pregando a palavra de Deus aqui na TV Erechim. Peço que você compartilhe esse programa através das redes sociais. Sim, dê o seu like, comentando também, para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Quero também reforçar o convite. Venha conhecer a Brasil para Cristo. Você já participou de um culto, de uma reunião? Venha, está aqui na tela o endereço. Rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro da cidade. Fácil estacionamento, um local acolhedor. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Você ouvirá uma palavra de Deus e receberá a oração, a bênção para você e toda a família também. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.